Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Esse microfone está funcionando ou não? Vou usar isso aqui. Vou desligar o microfone, porque eu prefiro ele para eu ter mais mobilidade. É uma alegria retornar aqui e poder estar participando com os nossos irmãos e as nossas irmãs desse culto e também participarmos da ceia do Senhor Jesus nesta noite. Embora faz poucos dias que nós celebramos a ceia aqui, mas como está designado para que celebremos a ceia aqui em Cardoso sempre aos segundos domingos do mês, não é? E então hoje nós estamos retornando para celebrar a ceia do Senhor, que por sinal, na verdade, na igreja primitiva celebrava-se todos os domingos, não é? Todos os domingos era celebrada a Santa Eucaristia ou a Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas é uma alegria, obviamente, estar com vocês nesta noite aqui, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E eu quero convidar vocês para que abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse 3. E já quero convidar os irmãos, né? O reverendo Dacinho Pereira, não sei se você tem acompanhado aí as mensagens que ele tem. Ele faz sempre umas mensagens curtinhas e muito objetivas, e ele, na mensagem de hoje, está nos convidando para que nós, com ele, meditemos ao longo desses dias, próximos dias, sobre a mensagem às 7 igrejas do Apocalipse. E com certeza vai valer a pena todos os dias a gente acompanhar aí as mensagens, embora curtas, mas com certeza extremamente edificantes, do reverendo Assis Pereira, muito querido de todos nós, por todos nós. Então, capítulo 3, e eu farei a leitura do versículo 13 até o versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse 3, 7 a 13, que é um texto que fala de uma das cartas, não é? As 7 igrejas do Apocalipse. Fala da carta à igreja de Filadélfia. A igreja de exatamente. A primeira carta que a gente observa, não é? Que foi escrita, está lá no capítulo 2, mas nós vamos falar sobre a carta à igreja de Filadélfia. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos à leitura. A minha versão é um pouco diferente da de vocês, mas dá para acompanhar aí. Eu creio que não tem muita diferença, não. Ok? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostre-se a seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus,
nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe o nosso coração para a palavra neste momento. Amém. Queridos irmãos, essa é uma das mensagens, como já dissemos, às igrejas do Apocalipse, ali especificamente a igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma cidade helenista da província da Ásia, na área ocidental do que agora se conhece como Turquia Asiática. Nos tempos do Novo Testamento, era a segunda mais importante cidade da Lídia. Ela foi fundada pelo rei Pérgamo no século II a.C. E a fundação dessa cidade foi em homenagem ao irmão Diomenes, que era o rei de Pérgamo, seu irmão Átalo, e ele até deu ao seu irmão Átalo o nome de Filadelfo, daí a derivação do nome da cidade onde se encontrava esta igreja, a igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia. Ela era situada numa região muito fértil, à beira de uma grande estrada que ligava a cidade de Sardes e Colossos. A igreja naquela cidade mantinha a fé, a fidelidade em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo diante das sérias perseguições que sofria. E, na verdade, o próprio apóstolo João, refugiado em Patmos, que teve essas visões e que transmitiu essa mensagem às igrejas, ou estas mensagens às igrejas, estava enfrentando naquele período uma grande perseguição, a perseguição dos cristãos do primeiro século, ou dos primeiros séculos, não é? Que obviamente culminou com a morte de muitos cristãos, de muitos daqueles que professavam a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, essa área onde encontravam-se as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, ela parece-nos que não é mais uma área cristã, não são mais cidades cristãs. Filadélfia, segundo alguns relatos, foi a cidade que mais sobreviveu, onde o cristianismo sobreviveu por mais tempo. E é uma mensagem muito rica, como vocês puderam perceber nessa leitura. E qual era essa mensagem? A mensagem de Jesus Cristo, aquela igreja, especificamente a igreja de Filadélfia. Os irmãos podem observar no versículo 7 que a mensagem começa dizendo: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Aí já é uma identificação daquele que está dizendo, aquele que está falando, aquele que está falando à igreja, transmitindo a mensagem, o verdadeiro. E quando a gente observa esse termo, o verdadeiro, na verdade é uma alusão, não é? A Jesus Cristo, o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, como afirma o nosso credo, o credo niceno, não o apostólico, mas o credo niceno, que é o credo do século IV da nossa era cristã. E o mesmo apóstolo João, não é, que escreve essas palavras no livro do Apocalipse, ele também escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, esse reconhecimento de Jesus Cristo como o verdadeiro. E ele diz: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Preste atenção, os irmãos e as irmãs, que ele usa a expressão o verdadeiro. Ele não fala simplesmente verdadeiro, mas ele dá ênfase que é o verdadeiro, o
verdadeiro. O que nós podemos já ver para nós nesse primeiro versículo, nesse primeiro destaque da palavra da mensagem à igreja de Filadélfia? Nós podemos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, e com certeza vocês estão percebendo, que Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Jesus não tem um poder limitado, não, mas como Deus, Ele tem poder sobre tudo, sobre tudo. E na sequência do versículo 7, a mensagem diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Primeiro eu quero destacar para vocês que chave de Davi é um símbolo do poder monárquico que existia na época de Davi. E aqui, obviamente, refere-se ao senhorio absoluto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, e também aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, os irmãos vão encontrar as seguintes palavras: Jesus dizendo em João: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E lá, aqui no livro do Apocalipse 21, ele vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Jesus tem o domínio sobre tudo. Ele não só tem o poder sobre todas as coisas, mas aqui na palavra de Deus está dizendo que Ele tem o domínio sobre tudo. Ele domina tudo. E só para lembrar os irmãos, certa vez Jesus estava com os discípulos no barco, o barco ficou bravio, as ondas cresceram e os ventos se tornaram fortes, os discípulos ficaram com medo, Jesus estava dormindo, e Jesus vai e acalma a tempestade. E aí os discípulos, eles admirados, dizem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, é o domínio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o domínio absoluto de Cristo sobre todas as coisas, também visíveis e invisíveis. No verso 8, na primeira parte do verso 8, a mensagem diz: conheço as obras que vocês realizam. E essa declaração, se vocês fizerem a leitura de todas as cartas às igrejas, ou as 7 cartas às 7 igrejas, vocês vão observar que essa expressão é uma expressão comum. Sempre Jesus está dizendo: conheço as obras que vocês realizam, em todas as cartas. E a gente pode observar, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, assim como Deus, conhece todas as nossas obras. As nossas obras boas e as nossas obras más. Aquilo que nós fazemos de bom e aquilo também que nós fazemos de ruim. Nada foge ao conhecimento de Deus. Não adianta querer achar que está fazendo alguma coisa, que pode fazer alguma coisa às escondidas. Pode fazer às escondidas, mas das pessoas. Mas de Deus não se esconde nada, porque Deus tudo vê. Isso já afirma o Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 3. O salmista afirma: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Conhecer, sondar, são 2 verbos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que faz com que nós reconheçamos esse importante atributo de Deus e também de Jesus Cristo, que é a sua onisciência. Deus é onisciente, Jesus é onisciente. Salmista
Salmo 139, ele alude à onisciência de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ou seja, Deus conhece tudo, Deus é onisciente. Mas Jesus também, ele é onisciente na verdade. A onisciência de Jesus a gente pode perceber quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, ele expressa a sua onisciência, o seu conhecimento de tudo. Jesus, isso está lá em João capítulo 4, versículos 16, 19 e verso 29. Jesus diz à mulher samaritana: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão a dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher samaritana então disse a Jesus: agora sei que o Senhor é um profeta. E lá no versículo 29 do capítulo 4 de João, nós vemos a mulher dizendo aos seus amigos, às pessoas com as quais ela se encontrou, ela disse: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Tudo o que eu já fiz. A onisciência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um outro texto no Evangelho de João também que demonstra essa onisciência de Jesus está no capítulo 1, versículos 47 e 48. Naquele encontro, de Jesus com Natanael, levado por Filipe. Jesus, quando viu Natanael se aproximar, ele disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Ou seja, Jesus já sabia e conhecia todos os passos, na verdade, de Natanael. Está aí a onisciência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não há como esconder alguma coisa de Deus e nem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como esconder. Quer seja algo bom que você faça, quer seja algo ruim que você faça, não tem como você esconder. Você pode esconder dos homens, você pode tentar encobrir as suas obras dos olhos humanos, mas dos olhos de Deus você não consegue. Dos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você não consegue. E aqui no texto, na mensagem à igreja de Filadélfia, Jesus reconhece as obras dessa igreja, as obras que não eram obras ruins, mas eram obras que agradavam aos olhos de Deus, aos olhos do Pai e aos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na sequência do verso 8, a mensagem diz: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, essa porta aberta refere-se à oportunidade missionária da igreja, ou seja, uma porta para a missão que estava sendo aberta e que a igreja não deveria jamais perder a oportunidade de usar essa porta aberta para transmitir a mensagem salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a igreja de Filadélfia. E olha que era um período de muita perseguição. Precisavam de coragem, precisavam de muita coragem para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. E o evangelista Lucas, quando escreve o livro de Atos, ao narrar o retorno de Paulo e Barnabé de Antioquia, isso está lá em Atos capítulo 14, versículo 27, ele diz: quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles.
e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E quando Lucas fala como tinha aberto aos gentios a porta da fé, estava exatamente dizendo que havia se aberto a porta da esperança de salvação para o povo gentil, a porta de entrada no coração dos gentios, a palavra salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, ele escreve à igreja de Coríntios, e ele diz aos irmãos de Coríntios, isso lá em 1 Coríntios capítulo 16, versos 8 e 9, não é? Que ele permaneceria em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E não era para o trabalho secular. Todos nós sabemos que Paulo era fazedor de tendas, ele tinha uma outra atividade, mas essa porta, essa grande porta de oportunidade que se abriu para Paulo, era exatamente a porta do evangelismo, da propagação do evangelho de Jesus Cristo ao povo gentil, aos povos pagãos. E falando aos Colossenses, o mesmo Paulo, Colossenses 4, versículo 3, ele diz: orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. E quando Paulo fala, não para que os irmãos intercedam por ele, para que Deus pudesse Deus abrisse uma porta à palavra, Paulo estava se referindo também ao seu trabalho missionário, ao seu trabalho como servo de Deus, de propagar a mensagem do Senhor Jesus. A nossa oportunidade missionária, olhando para nós diante dessa palavra do Apocalipse, não é? Aqui nesse ponto, nós podemos pensar nas oportunidades missionárias que Deus tem colocado diante de nós, as portas que Deus tem aberto para que a igreja possa propagar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja tem e precisa aproveitar essas oportunidades. Nós não podemos perder essas oportunidades de falar de Jesus às pessoas que Deus coloca à nossa frente para que sejam evangelizadas. Porque esta porta, como diz o livro do Apocalipse, a carta à igreja de Filadélfia, é uma porta que foi aberta e que ninguém fechará. Ninguém fechará. E é uma porta que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos, à semelhança da igreja de Filadélfia, saber aproveitá-la e não nos omitirmos de realizar, portanto, a nossa missão. Na outra parte do verso 8, ele diz: sei que você tem pouca força. Olha o que Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia. Sei que você tem pouca força, mas pouca força para quê? O que será? A que será que Jesus estava se referindo? Será que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena? Era uma igreja que não tinha assim muita influência na sociedade em que vivia? Será que aquela igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha muitos recursos financeiros? Qual seria a fraqueza da igreja de Filadélfia? O texto aqui não diz qual era a fraqueza da igreja de Filadélfia, mas com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, diante da perseguição que os cristãos sofriam, aquela igreja não devia ser uma igreja muito grande. Com certeza era uma igreja pequena. Era uma igreja que naquela sociedade de Filadélfia não exercia muita influência diante do paganismo que existia ali. E era uma igreja também, onde nós vamos ver daqui a pouco, que existiam também algumas pessoas que não se adequavam ao cristianismo autêntico. Então eram problemas que a igreja vivia,
era uma igreja que com certeza também tinha os seus conflitos. Mas não obstante, meus irmãos e minhas irmãs, essa igreja, apesar da pouca força, ela venceu muitos obstáculos, principalmente a presença e influência dos judeus e de um movimento que existia na época chamado gnósticos, dentro da igreja, não era fora. Os gnósticos, o movimento do gnosticismo surgiu dentro da igreja cristã. Era um movimento que não aceitava a encarnação de Jesus Cristo. Não aceitava, portanto, Cristo encarnado. E não aceitava também o Deus do Antigo Testamento. E não era considerado, portanto, uma igreja autenticamente cristã. Uma igreja autenticamente cristã. Então, apesar de tudo isso, essa igreja venceu essas provas. Mesmo com essa fraqueza reconhecida pelo próprio Jesus Cristo, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, conhece as nossas fraquezas. Jesus sabe qual é o nosso ponto fraco. Jesus conhece as nossas fragilidades. E Jesus sabe também que o poder não está em nós. E nós precisamos também ter consciência disso, porque o poder da igreja de Filadélfia não estava em si mesmo. Não era a igreja que era poderosa. E hoje está muito na moda esse negócio de igreja poderosa. Aquela igreja tem poder, aquele pastor tem poder. E às vezes a gente até costuma dizer uma coisa que não é muito bíblica, essa questão de oração poderosa, não é? Porque fulano fez uma oração poderosa. É a oração que tem poder? Sou eu que tenho poder? Não, o poder está em Deus. E a igreja de Filadélfia com certeza sabia disso. O poder não estava nela mesma, o poder estava na graça de Deus. E o apóstolo Paulo também sabia muito bem disso. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, quando ele passa por uma provação, ele enfrenta aquilo que ele chama de espinho na carne, provado, ele roga pela intervenção de Deus, ele roga a libertação divina para o seu problema. E a resposta de Deus a eles, vocês já conhecem: a minha graça é o que basta para você, diz Deus a Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo, ele conclui: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Quando sou fraco, então sou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. O poder não está em nós. O poder não está na igreja. O poder está na graça de Deus. O poder está em Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem do Apocalipse, mesmo reconhecendo a fraqueza, sei que você tem pouca força, na continuação vai dizer: mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ou seja, você tem as suas fraquezas, você tem a sua fragilidade, Jesus dizendo para a igreja, mas você guardou a minha palavra, você não negou diante das provações, diante das perseguições do meu nome, você manteve-se fiel. Que palavra maravilhosa, que reconhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, meus irmãos e minhas irmãs, observava os mandamentos de Cristo, perseverava na fé cristã, mesmo diante das muitas apostasias que aconteciam, porque muitos crentes na época, quando eram apertados, quando eram colocados na parede, quando eram ameaçados de serem levados diante das feras, eles negavam Jesus Cristo. Eles negavam Jesus.
E aqui, os cristãos da igreja de Filadélfia mantinham-se fiéis, não adoraram ao imperador, foram fiéis ao nome de Cristo, mesmo diante das perseguições. E Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele sabe quando nós somos fiéis e perseverantes ou não. Deus sabe, Jesus sabe quando nós somos fiéis. Não adianta a gente querer imitar ou representar uma fidelidade, porque Deus sabe. Podemos enganar as pessoas, os seres humanos, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Como a igreja de Filadélfia não enganava Jesus Cristo, nós também não podemos enganar. Jesus Cristo sabe da nossa fidelidade, sabe quando nós estamos sendo fiéis ou não, e sabe quando nós estamos perseverando ou não, sabe quando nós estamos a ponto de entregarmos os pontos ou não. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, ainda continuando, a igreja de Filadélfia não estava imune à presença de impostores, aqueles que se diziam cristãos e não eram. Isso está no verso 9. Diz a mensagem: eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostre-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Ou seja, mais uma vez estamos observando que a Deus não se engana, a Jesus nós não conseguimos enganar. Não adianta as pessoas quererem viver o evangelho que na verdade não vivem. Infelizmente, a gente observa que tem muitas igrejas, muitas comunidades hoje superlotadas, mas se quisesse passar um pente fino, e eu tenho a certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que sobraram poucos, e a palavra já afirma, não é? Que no final poucos serão salvos, poucos, exatamente diante dessa sinceridade de coração, porque não adianta a gente querer achar e dizer que nós somos crentes. Hoje qualquer um pode ser crente. E o termo que se usa hoje é evangélico. Todo mundo é evangélico. Todo mundo é evangélico. Mas infelizmente, como na igreja de Filadélfia, pode-se perceber nas igrejas cristãs dos dias atuais também muitos que se dizem cristãos, fiéis, e não o são. Então a igreja cristã, meus irmãos e minhas irmãs, nos dias de hoje não está isenta de falsos crentes, infelizmente, não está, mas Jesus sabe que esses também receberão aquilo que lhes cabe, como está dizendo Jesus aqui no texto da igreja de Filadélfia. E diante, meus irmãos e minhas irmãs, da obediência, diante da fidelidade, da perseverança da igreja de Filadélfia, Deus promete a eles proteção, e Deus também os exorta a perseverar nos seus caminhos até os últimos dias, até o fim. Isso está nos versos 10, 11 e 12. Verso 10: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Ou seja, a igreja seria provada como foi diante das perseguições, e obviamente contou com a proteção de Deus e a proteção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do Espírito Santo. Obviamente que muitos foram mortos, foram sacrificados, não é? Muitos foram jogados às feras, mas com certeza a proteção de Deus, a proteção da salvação e da vida eterna desses foi consumada.
No verso 11 e 12, a mensagem diz: venho sem demora. Aqui é a exortação: conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário de Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome da nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, o meu novo nome. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, como protegi e exortava a igreja de Filadélfia, Deus também nos protege e Deus também nos exorta a sermos perseverantes até o fim, quando receberemos a nossa recompensa final. A nossa recompensa final. O mesmo livro do Apocalipse, um pouco antes, capítulo 2, verso 10, a carta à igreja de Esmirna, Jesus diz àquela igreja: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida. Meus irmãos, mensagem preciosa do Apocalipse, mensagem preciosa de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. E eu concluo com três palavrinhas apenas encontradas nesta igreja, na igreja de Filadélfia, e três palavras que nós devemos e precisamos também demonstrar e mantê-las na nossa prática cristã diária, assim como os crentes de Filadélfia. Primeira, obediência. A igreja de Filadélfia foi uma igreja obediente à palavra do Senhor Jesus. E nós também precisamos manter obediência à palavra do Senhor Jesus. A segunda palavrinha, fidelidade. A igreja de Filadélfia foi fiel ao Senhor Jesus. Fidelidade esta reconhecida pelo próprio Senhor Jesus. E nós, como igreja de Jesus Cristo nos nossos dias, também precisamos demonstrar fidelidade. Por sinal, isso é alguma coisa muito importante que a gente observa que não tem se mantido muito. Essa questão da fidelidade, quando se fala em fidelidade, não é só questão de contribuição, não. Fidelidade em tudo, não é? Fidelidade é você manter, você sustentar, você declarar, você demonstrar, você defender a sua fé. A fé que você tem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fidelidade. Fidelidade. E a terceira palavra é perseverança. Perseverança. Por mais frágeis, fracos que nós sejamos, por poucos que nós sejamos, nós não podemos deixar de ser perseverantes. E perseverar é nós mantermos, não é, a nossa esperança e nós continuarmos lutando, enfrentando as adversidades, enfrentando os problemas, as dificuldades, os obstáculos, os desafios, mas nunca abandonarmos o barco, nunca deixarmos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca deixarmos, abandonarmos a fé cristã, mesmo diante das mais sérias provações, não deixarmos, não abandonarmos a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é perseverança, é perseverar. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, eu termino com o verso 13, não é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavras do Senhor Jesus. Amém. Obediência, fidelidade e perseverança. A mesa do Senhor Jesus expressa tudo isso. Jesus foi obediente a Deus. Jesus foi fiel ao Deus o Pai. Jesus perseverou na sua missão. E é por isso que nós celebramos a ceia em memória do Senhor Jesus, o nosso exemplo de obediência, de fidelidade e de perseverança. Sejamos obedientes, irmãos, sejamos fiéis
sejamos perseverantes, não importa as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus.